Super, essa vitória do Alianza Lima foi surpresa, viu? Porque o Alianza não vencia na Libertadores há 11 anos. Já tinham 30 jogos sem vencer uma partida sequer nessa competição continental. Então foi uma vitória surpreendente que complicou ainda mais esse grupo G, o grupo que o Atlético está na Libertadores. Até por conta disso, o Galo segue na lanterna, então não somou pontos ainda na competição continental e pode continuar na lanterna mesmo se vencer na próxima rodada. Deu uma desgrudada, né, o Atlético? Exatamente, todo mundo ali já tem mais de 3 pontos ou mais, o Galo é o único que ainda não somou pontos. Próximo adversário do Galo, inclusive na Libertadores, é justamente o Alianza Lima, no dia 3 de maio, jogando no Mineirão, a partir das 9h30 da noite, numa quarta-feira. Esse é o próximo adversário do Galo pela terceira rodada, chance sim de voltar de somar pontos, né, os primeiros pontos na Libertadores, voltar a vencer a competição continental. O Galo que veio, né, da fase de pré-Libertadores antes de chegar nos grupos da competição. Agora falando sobre o time de hoje, né, o Atlético treina agora à tarde na cidade do Galo, a partir de 3h30. O Eduardo Cudê vai completar essa atividade, que vai ser a penúltima antes de enfrentar o Santos no domingo. O Galo viaja até São Paulo amanhã para ir enfrentar o Santos na Vila Belmiro às 4 da tarde no domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E falando no Peixe, foi o Santos que empatou ontem com o Audax Italiano do Chile. Eu acho esse nome engraçadíssimo. É o Audax italiano que não é italiano. Italiano que é do Chile. Então empatou pela Sul-Americana, segunda rodada, e essa partida do Santos, que terminou por 0-0, foi o segundo confronto seguido que a equipe passa sem marcar gols, né? Segundo confronto em branco. Então, oportunidade do Galo aí passar um jogo sem sofrer gols, né? Quem sabe assim resolve pro Atlético. Nessa sequência do Santos, além do empate por 0-0 com o Audax Italiano, tem também a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro para o Grêmio por 1-0, jogando fora de casa. Então o Santos vem também de derrota, assim como o Galo. Nessa partida contra o Grêmio, o Santos, além de ter perdido o jogo, perdido os 3 pontos, também perdeu o atacante Lucas Barbosa. Ele se lesionou logo no início da partida e foi substituído pelo Soteldo, que durante o jogo levou 2 cartões amarelos, foi expulso também. Então são esses os 2 principais desfalques de agora do Santos para a partida contra o Galo no domingo. O Lucas Barbosa, atacante, que está no departamento médico, e o Soteldo, que vai cumprir suspensão. Apesar disso tudo, de todo esse cenário, como é que você avalia, Léo Campos, esse adversário do Galo no domingo, que é o Santos? É um adversário que vive uma temporada muito ruim, não só a temporada, né? O Santos vem de temporadas assim, né? Vive ainda reflexos de uma grave crise também econômica, de punição que inclusive teve o Santos, e precisou usar muitos jogadores da base, como já é de praxe na própria equipe do Peixe, mas que é comandado lá pelo Odair Hellmann, e que tenta dar uma resposta ainda com um elenco mais enxuto, com um investimento bem menor que, por exemplo, o do Atlético. Acho que o volume de jogo que o Atlético tem apresentado nos últimos jogos tem até agradado, né? Ontem o Fernando Martins Miguel até falou aqui que esse volume ele acredita ser mais um reflexo da dificuldade que o Atlético leva. Então leva 2 gols do Vasco, leva 2 gols do Atlético Paranaense, então obriga o time a se ligar e a ir mais pra cima. Concordo, mas também acho que em muitos momentos a gente viu o próprio Atlético não conseguir demonstrar o que ele conseguiu. Não foi suficiente para vitória, mas a gente só pontua que houve o volume de jogo, pelo menos. Então, acredito que tendo esse volume de jogo diante do Santos, pelo que o Santos teve até agora, eu aponto até o Atlético como favorito. Embora esteja muito difícil apontar o Atlético pela sequência de jogos que ele tem feito, a sequência de resultados, melhor dizendo, que o Atlético tem obtido. Mas é aquele jogo para ficar muito esperto. A gente tem visto no Campeonato Brasileiro mesmo, você citou na situação da Libertadores, o Alianza Lima, que de longe não era favorito, e ainda assim consegue uma vitória fora de casa e contra um time que venceu, por exemplo, o Atlético em Belo Horizonte. Então, são motivos para deixar o Atlético ainda mais ligado, e a necessidade de vitória até mesmo para segurar o treinador, né? Exatamente. E até falando sobre essa sequência do Atlético, o Galo não vence há 2 partidas, né? Perdeu os últimos 2 jogos, partida contra o Furacão no meio dessa semana e antes a estreia contra o Vasco, e o Galo não quer perder para o Santos para evitar a pior sequência da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos nesse início, né? O Galo nunca perdeu os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro desde que os pontos corridos foram
acho que foi 2003, né, que começou os pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Então o Galo nunca perdeu as 2 primeiras rodadas. É a oportunidade então do Galo continuar sem perder. Jogo contra o Santos às 4 da tarde na Vila Belmiro. Mudando É claro que tem um distanciamento assim, né, do momento, inclusive, mas já vi torcedor comparando também. Mas quando o Atlético foi campeão, ele estreou perdendo em casa também, né? Foi pro Fortaleza lá em 2021. É óbvio que a situação está bem diferente, né? O clima no Atlético naquele instante era bem diferente, mas não quer dizer que uma primeira derrota em casa, né, significa o fim do mundo. Mas daí adiante tem que apresentar uma evolução e os resultados têm que pintar, né? Com certeza. E naquela época até o time tinha muita desconfiança também da torcida, tinha faixa no estádio. Na época os torcedores não podiam entrar, né? Por conta da pandemia lá em 2021. Então tinha faixas contra o Cuca, contra a diretoria, pedindo a demissão das pessoas, saída até do Alan, volante do Galo, que foi um dos destaques. Então a crise instaurada no início da temporada foi logo aliviada ali durante o ano, porque o time encaixou, conseguiu de fato jogar. Agora falando um pouco, mudando de assunto, porque ontem, Léo, a janela de transferências dentro do futebol brasileiro foi encerrada ontem, dia 20, depois daquela prorrogação por conta dos estaduais, a CBF fez essa mudança, foi encerrada com um saldo positivo para o Atlético. Ao todo foram 10 contratações e 16 saídas, só que dessas saídas tem também aqueles jogadores que estavam emprestados, não eram utilizados, não faziam parte de fato do elenco do Galo e deixaram o clube e renderam a graninha para o Atlético, que foram ao todo 73 milhões de reais que o Atlético aproximadamente conseguiu durante esse período da janela de transferências, e a meta para 2023 é de 80 milhões. Isso foi traçado lá no ano passado para essa temporada. O orçamento do Galo, previsão orçamentária do Atlético aprovada pelo Conselho Deliberativo no ano passado, era de conseguir 80 milhões de reais com a venda de jogadores. Ainda tem a outra janela de transferências, vai abrir no dia 3 de julho, então o Atlético vai ter oportunidade de fechar esse balanço. Foram 70 que você falou? 73 milhões. Falta um pouquinho ali. Mas um pouquinho também. É um pouquinho ali, mas também não tem que vender mais, né? Como é que você avalia, Léo, esse período, esse primeiro semestre do Atlético em relação às contratações e partidas também? Acredito do ponto de vista da diretoria, ela pode bater até perto dos 80, só que se pudesse voltar um pouco atrás, imagino, a diretoria ia colocar uma previsão de receita, se não na venda de jogadores, em outros lugares, porque começou o ano e parece que a realidade foi um pouquinho diferente do que era esperado. O Atlético já esperava, por exemplo, dar mais certo de imediato aquela venda do shopping, e aí não conseguiu. De princípio ali o Diamond que iria comprar e o próprio Diamond e não comprou, e aí o Atlético já estava contando com esse dinheiro para pagar os juros que estavam vindo de algumas dívidas, enfim. Então a crise do Atlético parece que aumentou um pouquinho além do esperado no início do ano. Então esses 80 milhões eu acho que já se não bater, vai ficar mais complicado nesse sentido. Agora, o próprio treinador já claramente já disse, né? Se sair, o jogador tem que chegar. Só que saiu e não chegou. Então, a situação com o departamento técnico do Atlético, de futebol ali, imagino que não está na mesma conversa. Eles não estão ali seguindo para o mesmo caminho. Mas acho que ainda falta para o Atlético, né? Falta o centroavante, que tanto fala, que o próprio Cudê já pediu abertamente. O Atlético, a gente falava até sobre zagueiro. O Maurício Lemos, que surpreendeu positivamente, né? Consegue até ter sequência como titular. O Bruno Fux também com algumas atuações que chamam a atenção. Então, pela zaga, parece mais ou menos ali que se resolve. Não é tanto hoje a emergência do Galo. E para a lateral direita também parece que resolve, tendo o Saravia. Resolve assim, né? Na medida do possível. Óbvio que o torcedor vai ter sempre alguma crítica. Enfim, e pro meio campo chegou ali alguém para disputar com o Otávio, senão até para jogar junto o Batalha, né? Então eu imagino que fica um pesar mesmo de talvez um meio atacante e um próprio atacante, um centroavante pro Atlético. É exatamente isso que a diretoria planeja para julho. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético, até disse naquela entrevista coletiva que foi o dia do fico de fato do Eduardo Cudê. Esclareceu porque é um pedido do treinador já há um tempo a chegada de um centroavante, porque o Galo tem o Allan Kardec, que está no departamento médico desde o ano passado, não tem previsão de retorno, está com uma lesão na lombar
então precisa desse período de recuperação. Como disse, não tem nenhuma previsão de retorno. Então a presidente do Atlético disse que se em julho o Allan Kardec não tiver conseguido voltar ainda de fato a jogar pelo Atlético, deve sim fazer a contratação, trazer um reforço que o Eduardo Cudê, se ele ainda estiver no cargo do Galo, tanto quer, que é de fato um centroavante para essa posição. Pra gente destacar, Léo, para fechar por aqui, só para destacar quem é que chegou, quem é que saiu, as chegadas: Paulinho, Bruno Fux, Edenilson, Paulo Henrique, sim, aquele lateral direito, ficou 3 jogos só e já foi embora. O Patrick, Igor Gomes, Maurício Lemos, Renzo Saravia, Rodrigo Batalha e o Johan, que estava emprestado e acabou retornando e hoje faz parte do elenco do Atlético. Agora, em relação às partidas, são 16 e, como eu disse, tem aqueles jogadores também que não faziam parte de fato do plantel do Atlético no ano passado, estavam emprestados em outros clubes. Nath Fernandes, acredito que até a maior perda. O Natan estava emprestado, arrumou toda aquela confusão e de fato saiu. O goleiro Rafael, Guga, Keno, Eduardo Sacha e Ademir, dupla de atacantes que saiu por último. Jair, Júnior Alonso, o Paulo Henrique, que chegou e foi embora. E aí entra aqueles jogadores que eu disse que estavam emprestados e acabaram sendo vendidos: Vitor Mendes, Ramon Martínez, Neto, que estava na verdade até afastado ali por conta de um problema de comportamento, Felipe Feliz, também Fábio Gomes. Essas foram as transferências feitas pelo Atlético durante esse período da primeira janela de 2023. Léo Campos. Importante alívio aí para a folha do Atlético também, né? Com essas saídas de jogadores. Agora, a questão técnica é que acaba pesando bastante nas próprias substituições. Tem até me agradado, por exemplo, quando o Johan entra, Igor Gomes entra, dá uma mudança, mas parece ainda muito pouco, né? Para o que o Atlético precisa, visando disputar aí os títulos do próprio brasileiro, da própria Copa do Brasil. Foi complicado contra o Brasil de Pelotas e na Libertadores, então, nem se fala a situação do Atlético nesse instante. Vai precisar aí ter um retorno positivo nos 4 jogos agora restantes da fase de grupos da competição. Eu falei que era a última só nesse assunto, principalmente porque o elenco do Atlético está com uma mania de ganhar cartões por enquanto, então tem muita gente tomando suspensão, além daqueles jogadores lesionados. Então, durante toda a temporada, o Galo vai sim contar com desfalques, então vai precisar ter esse elenco bem recheado para poder não sentir tantas perdas. É verdade.